CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àqueles a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àqueles a quem muito foi confiado. Lucas. Vamos fazer a nossa prece e iniciar em seguida o estudo do Livro dos Médiuns. Peguei o contrário. Médico Jesus, amigo querido, irmão maior, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para iniciarmos mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor, estudando sobre a mediunidade no livro dos médiuns, que Allan Kardec nos inspira, Ernesto Bozano, o nosso patrono, em nome desses irmãos, em nome do Altivo e da direção espiritual da Casa de Amor, o CEAP, pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Sempre que se estiver fazendo uma prece, a gente para, fica na porta em pé, parado, espera terminar a prece, depois entra e senta. Porque é um momento de respeito com a Deus, a Jesus, que a gente está evocando, e a espiritualidade, tá? Então vamos lá, a espiritualidade amiga. Estamos na página... Não, no item 291. Perguntas sobre os interesses morais e materiais. Então nós estamos estudando o capítulo 26 do Livro dos Médiuns. Já estudamos as perguntas sobre existências passadas e futuras. Estudamos perguntas sobre o futuro, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Então esse capítulo 26 tem como título Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então viemos sobre o passado, sobre o futuro e agora sobre os interesses materiais e morais. Muitas perguntas que se fazem sem necessidade. Por exemplo, a gente vê ainda hoje jovens e até adultos brincando com o copo, fazendo pergunta para o copo, não é? Aí quais são as perguntas que se fazem para o copo? Se perguntar besteira, bobagem, futilidade, que espírito vai estar ali para responder futilidade? Um espírito fútil. Brincadeira de criança, brincadeira.
Muito bem. Muitos pagam um médium que se diz vidente, clarividente, enfim, e vai fazer adivinhações sobre o futuro, sobre a vida. Que espíritos se secundam, quer dizer, envolvem aquele médium? Então, quem faz isso está pagando para ser enganado. E, para se atrair espíritos sérios, tem que ter pergunta séria. Por isso, viemos estudando que perguntas podemos fazer aos espíritos. Aí falamos sobre o passado, sobre o futuro, sobre a vida, existência passada, futura, pergunta simpática, antipática, como nós dissemos aqui. Então vamos lá. Eu vou voltar na 286 e vou depois para 291. Só para vocês terem ideia. Ó, nunca será demasiada a importância que se dê à maneira de formular as perguntas, e menos ainda a natureza das perguntas. Então, vou perguntar alguma coisa ao espírito, eu tenho que saber a natureza das perguntas. O que é a natureza da pergunta? É o tipo da pergunta. Uma pergunta simples, uma pergunta fútil. Meu marido gosta de mim, minha mulher gosta de mim, essas besteiras, né? Vou me casar com fulano, vou ser rico. Isso é pergunta fútil. Então, eu tenho que saber a natureza, é isso que eu quero perguntar. E outra coisa, como que eu vou perguntar? Tá? Como que eu vou perguntar? Duas coisas devem se considerar naquelas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Quer dizer, a maneira que eu pergunto e o conteúdo da pergunta. Com relação à forma, elas devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as perguntas complexas. Então tem que ser como Kardec fez: que é Deus? E em cima da resposta ele fazia outras perguntas objetivas, claras, precisas. Mas há um outro ponto não menos importante, é a ordem que deve presidir a disposição delas. A gente vê as perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos, elas têm uma ordem, uma é consequência da outra. Quando o assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com método, de maneira que decorram naturalmente uma das outras. Foi isso que eu acabei de dizer. Os espíritos respondem a elas muito mais facilmente e claramente do que quando são feitas ao acaso, passando sem transição de um tema a outro. Por esta razão, que é sempre muito útil prepará-las antecipadamente. Ponto. Foi só o início que a gente estudou aí há 3 aulas atrás. Nós fizemos, por exemplo, bem recentemente, pena que vocês não vieram ao encontro de Kardec. Convidei a todas vocês não vieram, no domingo. Quando terminou o nosso estudo, a gente chama de encontro, outros chamam de seminário, enfim. Mas aqui chamamos de encontro. Estudamos sobre Allan Kardec, né? A vida de Allan Kardec, não foi a obra dele. Então, o nosso mestre Kardec. Terminada o estudo, que foi de 8 da manhã até ao meio-dia, fizemos uma avaliação com o plano espiritual. Eu já sabia o que eu ia perguntar. Eu fiz as perguntas pertinentes ao encontro. A primeira delas foi: qual a análise que o senhor faz, que os senhores fazem do encontro que fizemos aqui? Queria que fizesse uma crítica. E ele falou sobre o encontro, como foi, onde acertou, né? E emendamos outra pergunta. Quando terminei, ele: mais alguma coisa? Não. Passa para eles. Você quer perguntar alguma coisa? Os encarregados dos estudos. Ninguém teve o que perguntar. Aliás, foi na
Aqui eles perguntaram, os encarregados do encontro perguntaram. Cada um fez uma pergunta pertinente ao trabalho realizado. Tudo bem, o Espírito respondeu, acabou. Tivemos uma outra vez, vimos alguns problemas no trabalho mediúnico e eu pedi a possibilidade de fazermos uma avaliação, de orientação com relação aos trabalhos. E o Espírito veio e eu perguntei e ele falou. Ele falou. Quando terminou, ele veja se os demais têm pergunta a fazer. Passei para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Éramos 6. Nenhum dos outros 5 tinham perguntas a fazer. Encerrou o assunto, o Espírito foi embora. Diante de um Espírito superior, você não sabe nem o que perguntar. Eles ficaram calados, não sabiam o que perguntar. No encontro foi também um Espírito bondoso. Também foi. Só que eles estavam mais preparados porque eles estavam inseridos no estudo. Então olha a diferença das perguntas dirigidas aos espíritos. Nenhuma teve o cunho pessoal. Não que você não possa fazer pergunta de interesse pessoal, de cunho pessoal. Mas aqui o objetivo era a avaliação do encontro, do estudo. Lá, uma orientação para os trabalhos mediúnicos. Aí os outros que estavam presentes não tinham preparado as perguntas, porque foi em cima, foi naquele momento ali, né? Não estava previsto. Mas como eu evoquei, eu sabia o que eu queria perguntar. O Espírito veio de boa vontade e respondeu. Eu não duvidei do Espírito, eu não me antipatizei com o Espírito. Semana passada falando de pergunta simpática ou antipática. Não fiz pergunta antipática, fiz perguntas concernentes ao trabalho. Entenderam? Quando terminou aqui, no domingo, aí o Espírito foi e falou: olha, ela está bem, te preocupa. Aí ele deu uma pequena notícia da Lourdinha, da minha esposa, desencarnada já há 5 anos, 11 meses e, que dia é hoje? 12 e 6 dias. Então, mês que vem fará 6 anos, dia 6 de novembro, 6 anos. Ele falou dela. Então, foi espontânea a notícia, eu não perguntei, mas no fundo a gente quer sempre saber, né? E fiquei muito feliz. O que dá mais credibilidade ainda ao trabalho realizado aqui na casa, pelo médium e do espírito também. Entenderam? Então, quem já foi aí na vovó Maria das Candongas, já estão me perguntando quem é a vovó da Maria das Candongas, hein? Para perguntar aí se faz casamento, se pega o marido do outro, se pega... Vai lá, vai ser enganado. Vovó Maria das Candongas ganha um dinheirinho e enrola o povo. Faz trabalho para o bem, faz trabalho para o mal, não é assim? Então cuidado. Ainda mais as companhias espirituais que olha a pessoa, vê um monte de fluido e ainda segue a pessoa ainda leva para casa uns penduricalhos, depois vão reclamar. Pois é. Em relação às perguntas, assim, por exemplo, acredito que a maioria tenha muitas curiosidades, mas dependendo do espírito que apareça, que incorpore no médico, a pessoa fica nervosa, fica sem saber como aquela pergunta. Como se fosse, por exemplo, uma pessoa humilde vai conversar com o presidente de alguma empresa. A pessoa às vezes vai ficar tão nervosa que não vai conseguir falar. Pois é isso mesmo. Vamos lá. Pode-se pedir, 291, pergunta 17. Podem-se pedir conselhos aos espíritos? O que vocês acham? A gente pode pedir conselho aos espíritos?
Estou precisando de uma orientação para isso, eu posso pedir um conselho? Claro que posso, claro que sim. Olha que sim, certamente. Os bons espíritos nunca se recusam a auxiliar aqueles que os invocam com confiança, principalmente no que se refere à alma. Repelem, porém, os hipócritas, aqueles que aparentam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Eu não fui pedir um conselho do trabalho? Fui pedir um conselho, uma orientação, uma avaliação. Falei a palavra crítica, na verdade, uma avaliação. Dá para o senhor avaliar o nosso trabalho? Aonde que a gente tem que melhorar? Aonde que a gente tem que se acertar? Ele já começou dizendo, ó, pode melhorar. Foi bom, mas pode melhorar. Aí eu perguntei, ele ficou quieto. Falei, mas melhorar em que sentido? Queria mais especificação. Aí ele disse, para esse encontro, o primeiro, foi bom. Atendeu ao público que veio. Mas para o próximo não atenderá. Vocês precisam se preparar mais, porque virão perguntas, muitas perguntas. Aí eu entendi. Em que sentido? Porque do meu ponto de vista, aí é o ponto de vista humano. Eu estou sentado ali e gostei da dinamização, gostei do conteúdo, eu estava assistindo, né? Dois irmãos prepararam aí o estudo. Agora, do ponto de vista do espírito, ele viu além. Ele já viu para o próximo ano. Para esse ano atendeu. Agora, para o próximo, tem que se preparar mais. Entenderam a pergunta? Então, foi uma orientação que ele nos deu. Eu posso pedir orientação? Sim, eles ficam felizes por isso. Eles ficam felizes em nos ajudar. Estão sempre nos ajudando. A gente perguntando ou não perguntando, eles estão nos ajudando. A gente vendo ou não vendo os espíritos, eles nos ajudam. Os espíritos bondosos estão sempre nos ajudando. 18, pergunta número 18. Os espíritos podem dar conselhos sobre coisas de interesse particular? Tá vendo a pergunta que Kardec fez aos espíritos? Kardec já fez essas perguntas aos espíritos. Ele responde algumas vezes, então pode sim, algumas vezes, conforme o motivo. O espírito não me deu uma resposta, eu nem fiz a pergunta, mas no íntimo, ele me viu, leu a minha alma, ele está com saudade, ele sente muita falta dela, e eu vou dizer para ele que ela está bem, que ela está trabalhando, que ela está do lado dele, ela que o sustenta. Então, na verdade, ele me deu uma comunicação de ordem pessoal, particular. Então pode. Agora eu poderia perguntar isso para ele? Poderia também. Aí a notícia do desencarnado, como é que está a minha esposa? Né? Como é que está a minha mãe? Não podia perguntar? Posso. A gente tem até o trabalho do noticiário. Algumas vezes conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem nos dirigimos. Conforme o motivo e a quem nos dirigimos. Vou lá na vovó Maria das Candongas. Vou lá nela. Está ficando famosa ela, né? Estou fazendo propaganda dela. Vou fazer pergunta de ordem particular. Então depende de a quem eu vou perguntar. Depende. E o motivo. O que eu vou perguntar a ela? Qual é o motivo? Então, eu indo lá, eu tenho tudo para ser enganado. Depois não vai reclamar que a cigana enganou, né? A gente já está falando antes. Cuidado com a vovó Maria das Candongas, hein? Cuidado. Para não dizer que depois enganou. Então depende de quem vai me responder e o motivo. O que é que eu quero saber, né? O que é que eu quero perguntar para ele. Eu sei que muita gente vai lá fazer pergunta, porque ela já me falou, querendo o marido da outra, a mulher do outro, querendo o emprego do outro, né? Vamos lá perguntar o que não deve. Aí vovó Maria de Escandonga diz, eu faço qualquer trabalho, eu vou te ajudar. Né?
Aí ela diz assim, ó, eu aceito o Pix, tá aqui. Aí já tá com o Pix assim, ó, na frente. Aí o que você quer, pô? O que você quer? Você tá pagando para ser enganado, né? Qualquer dia desse eu vou dar o telefone dela. No fundo, a pessoa sabe que está sendo enganada. É. No fundo, a pessoa sabe. Só que eu acho o seguinte, acho que o desespero da pessoa é tão grande em tentar saber aquela informação, que a pessoa se deixa enganar. Pois é. Aí vamos lá. Mas tem assim, ó. Os conselhos que se referem à vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, porque se ligam a uma pessoa e interessam-se pelo que lhe diz respeito. Então, as coisas de ordem particular, mas são os espíritos familiares, né? É o amigo, o confidente de vossos mais secretos pensamentos. Porém, muitas vezes vós os cansais com perguntas tão descabidas que eles vos deixam para lá. Seria tão absurdo perguntar coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, como seria dirigir-vos para isto ao primeiro indivíduo que encontrasseis no vosso caminho. Olha que coisa, hein? Porque as pessoas fazem uma ideia que o espírito sabe tudo. Aí eu vou num espírito aí qualquer, num médium qualquer, vou fazer uma pergunta de ordem particular, ele não sabe. Ah, mas o espírito que me acompanha no dia a dia, o espírito familiar, ele sabe da minha vida. Sabe dos meus planos, sabe dos meus pensamentos mais íntimos. Então ele é o mais apto a me ajudar. Quer ver uma coisa? A pessoa, tem gente desesperada, aí, né? Aí dá uma topada. Doutor Bezerra de Menezes, me socorre, doutor Bezerra, por favor, eu dei uma topada. Começa a gritar e chorar, doutor Bezerra, escuta, o que foi? O espírito familiar que acompanha a pessoa vai dizer, não, doutor, o senhor não precisa vir não, é só uma topada, ela que é escandalosa. Homem não faz isso, né? Ela que é escandalosa, fica frio aí, não precisa vir não, não perca seu tempo. Ele, tá bom. Precisa vir o doutor Bezerra de Menezes para ver o teu dedo que você deu uma topada? Não precisa. E às vezes foi só uma topadinha, não foi nada demais. Tem. Olha aí, já tá vendo como é que aparece? Tem um poste, tá? Aí pediu o doutor Bezerra de Menezes. Não. Pois é isso aí. Falta de atenção. É por isso que a gente tem que sair de casa e rezar sempre. Tem que ter atenção. Aí é falta de atenção, né? Então a gente sai de casa. Todo dia eu venho para cá de manhã. Todo dia. Chego aqui quase na mesma hora. Alguns minutos a mais ou a menos. Mas sempre chego aqui cedo. Todos os dias. Todo dia eu falo, eu vou para o centro espírita. Senhor, me leve em paz, me ilumine, me proteja, que eu possa chegar lá em segurança. Todo dia de manhã. Mas eles já não sabem que você vem para cá? Deus já não sabe? Jesus não sabe? Ele sabe. Eu é que tenho que entrar em contato com eles. Eu quero falar com a minha filha. Eu não sou eu que tenho que ligar, sou eu que quero falar com ela. Raquel, tudo bem? Eu liguei para ela de manhã, ela não me atendeu. Aí eu ligo, eu queria falar com ela. É a mesma coisa. Eu tenho que entrar em contato com eles. Eles estão ali, me ajuda. Liguei, abri sintonia com eles. Aí eu venho para cá, eu sei que eu estou seguro. E até mesmo se eu pegasse ali o celular dirigindo para olhar, né? Se eu fizesse isso, presta atenção. Eles vão gritar no meu ouvido. Cuidado. Só se eu fosse muito teimoso, né? Se eu pegar lá e ficar assim, o que é contra a lei, aí eu estou pedindo para me acidentar.
né? Olha, às vezes a gente dá essas bobeiras mesmo. Eu ia falar, com quem eu ia falar não, alguém me ligou. Eu estava dirigindo, o telefone estava do lado, o carro parou, o sinal fechou, eu parei, eu freiei o carro, fui freando, o carro foi parando. Eu só fiz assim para ver quem era que tinha me ligado. Eu olhei assim, só quando eu fiz assim meu carro, pum, no carro da frente, mas estava bem rolando, bem devagarinho, só encostou, só deu uma encostadinha, não foi nada demais não. Tanto que o rapaz desceu, olhou, eu pedi desculpa, ele foi embora, não teve nada não, só deu uma encostadinha, mas deu um susto nele. O fato de você fazer assim, ó, você pode rezar para quem você quiser, falar direto com Deus, não é a hora de ver celular, não é. Agora imagine se eu estivesse andando mais rápido. Uma velocidade de 60 km por hora é uma velocidade segura para você dirigir, né? Mas a 60 km, se você bater em alguém, faz um estrago. Você atropelar alguém porque você olhou o celular? Imagina uma tonelada a 60 km por hora. Pois é. Aí você tem que rezar, aí diz lá, vigiai e orai. Você tem que estar vigilante. Eu fui atravessar essa rua aqui, ó, ali na frente do SEAP. Aí carro aberto. E eu fiquei ali no quebra-mola para ver se alguma alma que tivesse rezado de manhã e parasse, né? Para eu atravessar e nada. Olha, um monte de carro passando direto, motorista, tudo com celular. Aproveitaram que é reduzindo celular. Eu falei, 1, 2, 3, 4, 5, né? É por isso que tem acidente. E agora o motoqueiro vai acelerando para a direita e para a esquerda, vai mexendo no celular. Você vê gente de motocicleta com o celular, aí não tem jeito, aí não pode chamar espírito, evocar, porque você não está vigiando. Aí ele disse aqui, né? Deve-se também levar em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mal, conforme suas simpatias pela pessoa a que ele se ligue. Então você tem lá um cara que está no mundo do crime, está ligado à mãe, o irmão, o pai, todo mundo, não tem gente assim? A família toda é ligada. Ele é um grande criminoso. Aí morreu a mãe, morreu o pai, morreu o irmão. É tudo espírito familiar. Que espíritos familiares são eles? São bonzinhos porque morreram? Não, continuam lá junto dele como espíritos maus. Então depende do espírito. O espírito familiar de um homem mau é um espírito mau, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede o lugar a um espírito melhor se o próprio homem se melhora. Semelhantes se atraem. Então, no mundo espiritual, os semelhantes se atraem. Você é mau, você atrai um espírito mau. Você é bom, você atrai um espírito bom. Aqui é a mesma coisa. Com quem que você anda? Você anda com quem você pensa igual a você. Você vai convidar alguém para ir para um bar, beber, que não beba? Você vai chamar o pastor da igreja ali, vamos ali tomar uma cerveja que eu vou pagar para o senhor? Não vai. Ele não vai. Ele não bebe, ele é contra isso. Você vai chamar alguém que gosta de beber. É a mesma coisa, é isso aí, ó, o semelhante atrai o semelhante. Para as coisas boas e para as coisas ruins. Coisas boas e ruins. Alguma pergunta?
Ali que as pessoas entregam tudo, né? Que coisa, né? Pessoas mais. O outro gostava de você, não deixou você ir, né? Cair na armadilha. Depois você me fala sobre isso, fora daqui, tá? Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais através das revelações. Por exemplo, a Lourdinha foi minha esposa, ela pode me favorecer interesses materiais. A minha mãe, meu pai, pode me favorecer a interesses materiais? Olha só, podem e algumas vezes o fazem conforme as circunstâncias. Conforme, não vai fazer nada desonesto. Mas ficais certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez. O que é a cupidez? Cupidez é o ganho fácil, né? Tá me faltando a palavra, fica mais fácil pegar isso aqui, ó, tá na minha mão, e fazer assim, ó. Vou perguntar para ele aqui. O que é cupidez? Desejo, cobiça. Isso aí. Cobiça, desejo. Avidez, ganância. Eles nunca vão se prestar a isso, né? A ganância, ao ganho fácil, mas eles te ajudam. Allan Kardec fez essa pergunta ao Espírito Verdade. Ele perguntou lá no início: o senhor me ajudaria até mesmo na vida material? E o Espírito respondeu: deixar de te ajudar seria deixar de te amar. Então eles nos ajudam. Agora, eu preciso fazer a minha parte. Me dá o número da loto, me dá o número lá da Mega Sena. Outros fazem assim, que bicho vai dar hoje? Tem gente que joga no bicho pedindo para o espírito. Não vão satisfazer. Eu tenho que trabalhar. Agora eles podem facilitar eu a conseguir um emprego, pode facilitar nas coisas em que eu não vou ter prejuízo. Me alertar, cuidado com o Tiago, né? Abre o olho, não faz esse negócio com ele não, que você pode se dar mal. Eles podem fazer isso. Entendeu? Olha aqui, ó. Eles podem nos ajudar sim, algumas vezes o fazem, conforme as circunstâncias. Mas ficais certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez. Os maus vos propõem como vantajosos diante dos vossos olhos, 1000 atrativos para estimulá-la e depois vos mistificar pela decepção. Por exemplo, eu já vi aqui várias vezes, a pessoa é viciada em jogo. Ela é viciada em jogo. Aí ela vai lá, não tem gente viciada em jogo? Aí joga. Corrida de cavalo, como é que é aquele negócio de baralho, como é que é o nome daquilo? Poker, eu não sei nem o nome desses negócios. Aí você vê, o que acontece, que eu já vi vários casos. O cara vai, joga e ganha. Aí o espírito, agora joga lá no fulano, joga tudo que você vai arrebentar. Aí ele vai e perde tudo. Eu conheci aqui uma pessoa que chegou aqui e disse para mim, várias pessoas já. Olha, eu tinha tudo, perdi tudo, perdi até minha família, perdi apartamento, perdi meu trabalho, perdi tudo. E o último agora, eu estou sendo ameaçado porque eu botei no jogo o apartamento da minha mãe. Nem dele era. E o que eu vou fazer? Estão me pressionando para vender, ou eles vão tomar, ou eles vão me matar. Aí você vê ali espíritos
atiçando o camarada para ele perder tudo. Como é que começou o suicídio do Leonel? Lá no livro Dramas da Obsessão. O Dr. Bezerra conta um caso ali, da família do Leonel. Ele era viciado em jogo e ele começou a jogar, a perder, e os espíritos tudo na cabeça dele, a jogar, a perder. Ele conseguiu um emprego, ele tinha um emprego bom, ele era o que chama hoje de contador da empresa. Tinha um nome naquela época, agora o nome. Livro caixa. Ele fazia o livro caixa, que é a profissão do contador. Ele foi lá e o espírito no ouvido dele: pega esse dinheiro aí do caixa, desviou uma quantia boa do caixa, que hoje você vai ganhar, e vai ganhar muito dinheiro. Hoje é o teu dia, é hoje, é hoje. Ele cedeu, pegou ele era um homem de confiança da empresa, já estava trabalhando ali alguns anos, pegou o dinheiro, desviou o dinheiro e jogou. E perdeu tudo. O espírito fez ele perder. O espírito fez ele pegar o dinheiro, fez ele perder. E depois ele ficou desesperado. E agora? Aí o espírito falou: você só tem duas opções. Ou você vai ser preso e humilhado, todo mundo vai saber que você roubou, ou você se suicida, que ninguém vai saber de nada. Aí ele ficou pensando: acho melhor o suicídio. Ou você quer ser humilhado? Ele vai e se mata. Olha o que fez a cupidez. Isso é cupidez. O espírito mal o aconselhou ali. Daí prejudicou a família. Ele tinha 10 filhos. Só ele trabalhava. A filha mais velha ficou desesperada, já também tinha problema com os mesmos espíritos, se suicidou também. O outro, e olha o problema que ele arrumou. De uma pessoa. Por isso que você tem que rezar e vigiar. Rezar e vigiar. Aí ele continua: os maus vos propõem como vantajoso diante de vossos olhos 1000 atrativos para estimulá-la. Foi o que o espírito mal fez. Vai lá, você vai ficar bem, você vai pagar suas dívidas, você vai poder comprar uma casa melhor, vai fazer sua família, pega o dinheiro. É só um empréstimo, você pega agora, de tarde você coloca. Você pega agora, você vai ganhar um dinheiro, você repõe, ninguém vai ficar sabendo. Perdeu tudo, era uma armadilha. Ele não vigiou, entendeu? Era uma armadilha. Vossos espíritos protetores podem vos ajudar a suportá-la com mais resignação, suavizá-la algumas vezes, porém no próprio interesse do vosso futuro. Não lhes é permitido isentar-vos dela. É assim que um bom pai não concede ao seu filho tudo o que ele deseja. Entenderam? A gente precisa fazer a nossa parte também. Nota, e a gente vai parar na nota aqui. Nossos espíritos protetores podem, em várias circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzir constrangidos. Caso contrário, perderíamos toda a iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos. E isso com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, o homem necessita muitas vezes adquirir experiência à sua própria custa. É por isso que os espíritos prudentes aconselham-nos, é por isso que os espíritos prudentes, aconselhando-nos, nos deixam muitas vezes entregue às nossas próprias forças, como faz um professor hábil
com seus alunos. Nas circunstâncias comuns da vida, eles nos aconselham através da inspiração e nos deixam assim todo o mérito do bem, como nos deixam toda a responsabilidade da má escolha. Os espíritos bons nos aconselham e a escolha é nossa. Se a gente fizer a coisa certa, ouvir os bons conselhos, o mérito é nosso. Mas se a gente fizer uma coisa errada, eu também não posso acusar o espírito. O prejuízo é meu. Vocês já ouviram falar aí? Tem os esquizofrênicos, mas também tem a mediunidade, tem as coisas tudo junto, misturadas, tem de tudo. Vocês já ouviram aquelas pessoas dizerem assim: ah, eu matei porque eu escutei a voz mandou eu matar, eu fui e matei. Já não escutaram? Ele foi preso. O espírito está solto. Ah, mas o espírito mandou. Não, mas você fez porque você quis. Você sabe que não pode matar ninguém. Ah, foi o espírito que mandou eu tirar o dinheiro de lá, eu joguei e perdi tudo. A culpa é dele? A culpa é sua, que foi lá e pegou o dinheiro que não era seu. Estão entendendo como funciona? Seria abusada com descendência dos espíritos familiares e evocar-se sobre a missão que desempenham e interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem alguns médiuns. Há alguns que por sim ou por não pegam o lápis e pedem conselhos para o ato mais simples. Esta mania denota a pequenez das ideias, ao mesmo tempo que há a presunção de supor que se tem sempre um espírito servindo às suas ordens e que outra coisa não tem a fazer senão ocupar-se de nós e de nossos pequenos interesses. Então a gente não pode ficar perguntando tudo para espírito, tem coisa que eu tenho que resolver. Eu vou dizer o sim, eu vou dizer o não. Eu já fiz coisas que eu tinha dúvida em fazer, faço, não faço, faço, não faço, fiz. E mesmo depois de feito, fiquei naquela dúvida, será que eu agi certo? Será que eu agi certo? Passa um tempinho, a resposta vem. Quando vem a resposta, eu digo, puxa vida, ainda bem que eu fiz aquilo. Quer dizer, os espíritos me ajudaram a tomar uma decisão, porém a decisão era minha. Eu continuei em dúvida, depois eles me mostraram que a decisão foi acertada. Eles me ajudaram, sem aparecer. Agora, eu podia fazer ou não fazer. E as consequências eu teria que assumir, no fazer ou não fazer. Entenderam? Eu não posso ficar tudo perguntando para espírito. As posições espirituais da casa eu pergunto para eles. As questões materiais é o que tem que resolver. Entenderam? Eles vão me inspirar. Aí a gente termina aí dizendo: ao mesmo tempo que há a presunção de supor que se tem sempre um espírito servindo às suas ordens e que outra coisa não tem a fazer senão ocupar-se de nós e dos nossos pequenos interesses. Além disso, é aniquilar seu próprio discernimento. Esse reduzia a um papel passivo, sem proveito para a vida presente e certamente prejudicial ao adiantamento do futuro. Se há puerilidade em interrogar os espíritos sobre coisas fúteis, não há menos na parte dos espíritos que espontaneamente se ocupam com o que se pode chamar detalhes íntimos. Eles podem ser bons, mas certamente ainda são muito terrestres. Porque senão seria muito fácil eu perguntar tudo para espírito, né? Eu tenho que tomar decisão na minha vida. Eu é que tenho que tomar decisão. Por isso que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, porque tudo se perguntava a eles, tudo. E ele proibiu por isso.
Então eu também não posso pegar e perguntar tudo para espírito. Não posso botar o pé no portão sem falar com os espíritos. Eu posso fazer a minha prece, mas não ficar consultando para coisas banais do dia a dia. Entenderam isso? Então, vamos terminar. Foi cansativo? Não, né? Então, quando você bota o papel na caixinha, você está pedindo prece por aquela pessoa. Eles vão fazer isso, não tem problema nenhum. Então. Exatamente, eles ajudam. Então, Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado aos espíritos aqui presentes, nossos guias, ao irmão Altivo, ao Ernesto Bozano, ao querido Kardec e a sua esposa, a dona Meli, por tudo que fizeram conosco para nos chegar essas informações tão preciosas para as nossas vidas. Nos abençoe, nos fortaleça e nos conduza sempre na estrada da vida. Em nome desses irmãos queridos, do altivo e da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, mas do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.